Abra sua palavra lá em Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Até aqui. A mensagem de Paulo à igreja de Colossenses é necessária para a igreja hoje. Nós que estamos vivendo em um tempo de tolerância com o erro, e intolerantes com aquilo que é verdade, ao mesmo tempo que nós estamos vendo cada vez mais as heresias crescer, o secretismo religioso crescer, a religiosidade crescer mais e mais, a verdade de Deus é atacada por todos os lados. Aí surge uma pergunta: como a igreja deve se posicionar nesse mundo que vivemos? Como a igreja deve se posicionar nesse mundo tão cruel, nesse mundo tão pecaminoso? Como nós podemos enfrentar hoje os desvios da fé, os desafios da fé? Como nós podemos dar resposta àqueles que estão buscando a verdade cristã? Paulo, aqui olhando para a igreja de Colossenses, escrevendo para a igreja de Colossenses, ele vai responder para aquela igreja que a nossa vida não é mais apenas uma vida normal, uma vida terrena. Ele vai mostrar, vai tirar o foco daqui da terra e vai dizer: nós nascemos do alto, por isso nós estamos buscando as coisas do alto. Nós que estamos assentados nas regiões celestiais. Paulo vai relembrar e mostrar: olha, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Por isso nós almejamos o céu. Só que isso não significa irresponsabilidade com as coisas aqui da terra, não, de maneira nenhuma. Mas significa que os motivos da nossa fé, a nossa força, vem do céu.
não está aqui na terra. Paulo, ele vai mostrar para a igreja que os olhos deles estão fitos naquela cidade, cujo arquiteto e o fundador é Deus. Precisamos nos lembrar que o céu é o nosso lar. O céu é a nossa recompensa, é a nossa herança. O céu é a nossa origem e o céu é o nosso destino. Por isso, nós cristãos deveríamos pensar mais nas coisas do céu do que as coisas na terra. Paulo então vai mostrar para aquela igreja, vai revelar para aquela igreja que o fim da vida, o fim do nosso caminho, não é um túmulo, não é um sepulcro, não é um lugar de morte, com pessoas arrodeadas com lágrimas em seus olhos. Mas o fim da nossa vida será uma canção gloriosa, será uma canção de ressurreição, diante daquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Paulo vai mostrar que o nosso caminho, a nossa vida, o nosso corpo não vai terminar por causa de uma doença. O nosso corpo não vai terminar aqui por causa dos anos que nós passamos, não. Ele vai dizer que, olha, nós teremos um novo corpo, nós teremos uma glória semelhante à de Cristo Jesus, onde as nossas lágrimas cessarão, onde o nosso choro cessará. E Paulo está mostrando isso para aquela igreja, vai mostrar para os convertidos dos Colossenses, que aquela igreja precisava buscar essas coisas, as coisas dos céus, as glórias de Cristo Jesus. Só que aqui no capítulo 3, nesse momento aqui, Paulo vai falar de algo que é crucial para todos aqueles que buscam a Deus. Paulo vai tratar de uma renovação, porque ele faz uma ligação entre a nossa natureza terrena e a nossa nova natureza. E ele vai falar que nós precisamos nos revestir dessa nova natureza. Nós precisamos nos renovar segundo a imagem daquele que nos criou. Ele está dizendo, nós precisamos ser parecido com Cristo Jesus. E é sobre isso que eu queria falar nessa tarde. Renovação espiritual. Porque nós precisamos ser renovados espiritualmente. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer sentar na mesa do Senhor, a gente quer participar da comunhão do Senhor, e pensam que isso é maravilhoso, isso é certo. Mas não se esqueça de uma coisa: para eu e você podermos sentar na mesa do Senhor, nós precisamos passar pela cruz. Que nós não esqueçamos a cruz em nossas vidas. E nós hoje precisamos nos relembrar daquilo que nós, como prática da vida cristã, que muitas vezes passa despercebidos. E precisamos renovar hoje. Porque sabe por que a gente precisa renovar? Sabe por que a gente precisa dessa renovação? Porque muitas vezes nós estamos frios espiritualmente. E a frieza espiritual produz a decadência espiritual. Ou seja, você cai, você desvia, você não quer mais saber de Cristo Jesus. E esse esfriamento, sabe, essa decadência que eu posso chamar assim espiritual, são vários fatores que ocasionam isso. Muitas vezes é a sua rotina de corre-corre que não tem tempo para Deus. Outras vezes é a sua falta de maturidade. Outras vezes é o descaso mesmo em buscar as coisas do alto que Paulo está falando aqui. E isso vai acontecendo dia após dia. E quando você se vê, você está estagnado, você está parado. Em vez daquela água que próprio Jesus disse que fluirão do nosso interior, em vez dessa água estar fluindo, ela está parada. E nós sabemos que água parada dá dengue, água parada cria crente dengoso. E nós precisamos beber todos os dias desse rio, dessa fonte, para que a água flua dia após dia. Nós não fomos chamados para beber de uma cisterna, nós fomos chamados para beber da fonte, do rio do Senhor, que sai do seu trono, e por onde aquele rio passa, tudo transforma. Como nós precisamos dessa renovação, porque parece que os cristãos hoje perderam o entusiasmo,
perderam o fervor dos primeiros dias de fé. Os cristãos hoje se acostumaram com uma vida sem poder, se acostumaram com uma vida sem testemunho, se acostumaram com uma vida sem oração, se acostumaram com uma vida sem consagração, se acostumaram com uma vida sem crescimento. E nessa situação, se não tiver uma renovação imediata, o cristão pode se desviar, pode abandonar a fé, que pode ser ainda pior. Você lembra daquele fervor espiritual do início da sua conversão? Que deveria ser conservado, que deveria ser mantida aquela chama acesa. E quando nós estamos falando aqui de renovação, eu estou me referindo ao ato de renovar mesmo, ou seja, de fazer algo novo outra vez. Renovar significa isso, tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retornar. E na renovação espiritual, o Espírito Santo restaura e revigora a obra que Ele mesmo começou. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 10: vocês se revestiram da nova natureza, que se renova para o conhecimento da imagem daquele que o criou. A questão é: por que eu preciso dessa renovação, pastor? Por que eu preciso de renovo? A renovação na nossa vida, ela produz arrependimento. A renovação nos aproxima de Cristo Senhor, faz com que a gente volte àquele relacionamento de intimidade. Desperta em nós a consciência de estar preparado para a sua volta. Meu Deus, enquanto muitos deveriam estar orando: Jesus, Maranata, ora vem, muitos estão dizendo: Jesus, hoje não, hoje não. Mas Ele vem num piscar de olhos, e nós devemos estar preparados em todo tempo. Sabe, nós precisamos dessa renovação. Sabe por quê? Porque lá atrás, no início da nossa fé cristã, você recebeu algo maravilhoso. Você recebeu bênçãos extraordinárias, sabe, que jamais você pensou em obter. Você foi fortificado na sua fé. Aquela certeza da vida eterna era constante, era uma confiança no seu coração inabalável. E hoje você se vê aqui que nem sabe, nem tem a certeza se está salvo ou não. Eu não tenho essa certeza, há uma dúvida no meu coração. Lá atrás, no começo, você foi cheio, você foi batizado, encharcado pelo Espírito Santo. Você começou a conviver com os dons sobrenaturais. Os milagres na sua vida eram constantes. A comunhão com Deus era profunda. E dia após dia você andava em santidade. Você vivia uma vida cristã vitoriosa. Tantas e tantas maravilhas acompanhavam a sua salvação, a sua vida. E deixa eu te dizer, o nosso Deus, o nosso Pai bondoso, Ele tinha prazer em fazer isso. Ele tem prazer nisso. Todavia, nós nos esfriamos na nossa fé. Nós perdemos o contato com essa fonte de graça. E muitas pessoas nem se dão conta, porque vivem uma vida religiosa. Elas vêm para os cultos, elas estão ativas nos cultos, elas conhecem as músicas que cantamos, elas dizimam ao Senhor, ela participa de todas as atividades da igreja, elas estão dentro da igreja, mas o coração está distante do Senhor. Estão dentro da igreja, mas o coração está distante do Senhor. Por isso que nós precisamos ser renovados. Vida religiosa não leva a nada. Nós precisamos voltar a ter aquela intimidade, aquela comunhão com o Espírito Santo. Então nós precisamos sim de uma renovação espiritual. Sabe por quê? Porque é preciso restabelecer aquilo que você perdeu. É por isso que você precisa dessa renovação, porque você precisa restabelecer aquilo que você perdeu. E para um cristão é difícil aceitar que perdeu alguma coisa, mas a Bíblia, ela é categórica, ela não esconde nada. Se nós não cuidarmos bem da nossa vida espiritual, nós perderemos sim as bênçãos do Senhor na nossa vida. A dizer do rei Davi:
Rei Davi perdeu algo que muitas vezes nós perdemos. Após cometer o pecado, após esconder o pecado, isso por muito tempo, a Bíblia fala que quando o profeta Natã foi confrontar a Davi, quando ele foi confessar o seu pecado, a Bíblia fala no capítulo 51 de Salmos, exclusivamente no versículo 12, que Davi estava pedindo uma coisa que ele havia perdido por causa do pecado, da frieza espiritual que ele estava naquele momento. Ele diz: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Restitui a alegria da salvação, meu Deus. Quando a gente chega aqui, uma obreira, seja lá quem for, quando a gente pergunta: está feliz com Jesus? Isso não é apenas um jargão evangélico, não. Não é apenas para fazer você se animar, não. É para saber se a salvação na sua vida trouxe para você uma vida abundante. Se você é feliz com isso, ou te falta algo ainda. Davi disse: Senhor, restitui a alegria, Senhor, da salvação. E hoje nós não nos alegramos mais não com a salvação, não. A Bíblia fala que quando um pecador se converte, até os anjos no céu fazem festa. Jesus chegou para os discípulos em Lucas no capítulo 10, 70 discípulos vão de 2 em 2 nos povoados, prega a palavra, vão lá pregar sobre o reino de Deus. E os 70 discípulos foram. Eu imagino um regresso, porque na volta deles, cada um trazendo um relatório, todo mundo afoito. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio. Aí chegava outro: Senhor, os cegos viam. Senhor, nós pregamos sobre o reino de Deus. E os discípulos todos felizes por aquilo que eles estavam fazendo, debaixo da autoridade do Senhor. Jesus olhou para eles e disse: não se alegre por causa dessas coisas. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo: não se alegre com o fruto do vosso trabalho, se alegre pelo fruto do meu trabalho na cruz, porque pelo meu trabalho na cruz o seu nome está escrito no livro da vida. Devemos se alegrar pelas obras, sim, nós estamos trabalhando, glória a Deus, mas isso não deve ser o motivo da nossa alegria. A nossa alegria deve saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. É preciso restabelecer essa alegria. É preciso restabelecer o poder sobrenatural que muitas vezes nós perdemos e nem sabemos. Vai ler a história de Sansão, Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. No versículo 16 está ele indo lá: vou lutar novamente, irei novamente. Mas a Bíblia é bem clara: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Aquela força sobrenatural, aquele poder havia se retirado. Sabe por quê? Sansão entristeceu o Espírito Santo. E quantos de nós, nos nossos atos pecaminosos, estamos entristecendo o Espírito Santo? Estamos vivendo uma vida cristã minguada, uma vida cristã medíocre, sem força, sem ânimo, sem vigor, sem poder. E nós precisamos hoje ser renovados. Nós somos advertidos. Até o Senhor, quando falou para a igreja lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer para a igreja de Filadélfia: guarda aquilo que você tem, senão alguém vem e rouba. E quanto o inimigo tem roubado de nós isso? Porque o ministério do inimigo é esse, o ministério de Satanás é esse. Eu não posso nem falar que é ministério, mas a vida dele é essa: roubar, matar e destruir. E quantos ele tem matados na fé? Quantos Satanás tem destruído na fé? Quantos Satanás tem roubado na fé de muitos? Nós precisamos ser renovados nessa noite. Aí talvez alguém diz assim: ah, pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor porque eu perdi. Não, Nanina, não, você não perdeu o primeiro amor. Esse é um texto que muitas vezes a gente interpreta errado. E em Apocalipse, no capítulo 2, quando vai falar no versículo 4 da igreja de Éfeso, a acusação que Cristo está fazendo para aquela igreja, o versículo é bem claro: lembra, pois, de onde caíste, retorna ao teu primeiro amor, porque você abandonou. Lê o texto e você vai ver. Você abandonou o primeiro amor. É diferente de perder. Perder a gente não sabe quando foi, nem sabe onde está. Mas abandonar, a gente sabe onde está. É por isso que você não perdeu o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Você desprezou o primeiro amor. Você fez pouco caso do teu primeiro amor. Mas graças a Deus
que nessa tarde é tarde de renovação. Graças a Deus que Cristo Jesus mais uma vez abriu a porta da graça para a sua vida e está dizendo: hoje é dia de você ser renovado. Sabe por que nós precisamos ser renovados? Porque nós precisamos combater o pecado na nossa vida. Aquele que peca necessita de uma renovação espiritual. Porque nós sabemos que o pecado em nós cria uma barreira, um obstáculo, impedindo de Deus agir. Porque a própria palavra fala em Isaías 59 que Deus não é surdo para não ouvir as nossas orações, mas a mão dele está encolhida para nos abençoar. Aí vai falar por quê? Por causa dos nossos pecados que fazem separação. Deus quer abençoar, Deus quer fazer, mas os nossos pecados nos impede de sermos abençoados. Talvez você está sendo confrontado por essa palavra aqui, e glória a Deus, porque se você foi confrontado é porque a palavra está trazendo luz em meio às trevas que você está vivendo. Eu sei, você sabe, o pecado é atraente, o pecado é sedutor, o pecado dá uma falsa sensação de prazer. Mas essa falsa sensação de prazer provoca perdas irreparáveis, danos para uma vida eterna. Porque a palavra diz que a recompensa do pecado, o salário do pecado, as consequências do pecado é a morte. E morte não é morte física não, morte é separação total de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, por isso eu te dizer algo: não brinque com o pecado, não flerte com o pecado. Hoje nós estamos vivendo dias que parece que as pessoas estão dizendo que tem o direito agora de pecar. Quem sabe você já ouviu até aquela frase: você merece ser feliz. Ninguém vai te julgar porque você vai fazer isso não. Você merece. Aonde está escrito isso? Essa frase tão bonita é uma desculpa esfarrapada para uma transgressão, uma iniquidade perante a um Deus santo que te chamou para viver em santidade. Até mesmo nós distorcemos as palavras de Cristo Jesus para justificar o nosso pecado, porque está escrito em Mateus capítulo 26, no versículo 41: a carne é fraca, por isso que eu pequei. A carne é fraca. Continua o versículo que diz: vigia. Continua o versículo que diz: mas o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para te ajudar, para te fortalecer, para promover o escape. Mas você só fica com aquele pedacinho. A carne é fraca. E desde quando o pecado foi vitamina, foi fortalecimento para a sua vida? Nós não podemos dar essas desculpas, não podemos brincar com o pecado. Só que hoje na modernidade nós estamos trocando o nome pecado. Nós estamos trocando, porque o pecado tem sido disfarçado, tem aparecido com novos nomes. Hoje o pecado tem sido enfeitado para não parecer danoso, para não parecer vergonhoso, para não parecer tão traiçoeiro. Aí sabe o que é que acontece? A prostituição, um homem ou uma mulher prostituta não se chama mais de prostituta, não se chama mais de homem prostituto, não. Chama-se garota de programa, garoto de programa, acompanhante. A Bíblia fala que é prostituição, mas a gente está enfeitando com outros nomes, né? São profissionais do sexo, profissionais. Olha, a Bíblia chama que é prostituição, impureza, imoralidade sexual, é pecado. Não, pastor. Eu vivi um caso extraconjugal. Eu vivi um caso extraconjugal. Você viveu um caso extraconjugal lá na vara do cartório, lá na frente do juiz, dentro da igreja. Isso aqui é adultério. É adultério. Foi apenas um caso, uma caída. Não, é adultério. Confesse, deixe, abandone. Ah, mas nós estamos... Não. Eu tenho uma vida, eu sou corrupto, eu faço meus rolos. A desonestidade está aí. Todo mundo é corrupto, tal. É o jeitinho brasileiro. Não é jeitinho brasileiro, não. É roubo, é latrocínio. Latrocínio não, é corrupção, desonestidade.
Não mude o nome do pecado não, para parecer que você fez pouca coisa não. Não chame pecado pelo outro nome. Se você tem inveja, por favor, chame isso de inveja. Eu lembro até de uma igreja que fazia culto para expulsar o espírito da inveja. Eu digo, que espírito? Se a inveja nasce no nosso coração. Se você tem inveja, chame esse pecado de inveja. Se você tem tendência, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém dá atenção para mim, autocomiseração, isso é autopiedade, é pecado. Porque enquanto você quer ter a atenção das pessoas, se esquece de um Deus Salvador que criou os céus e a terra, que está com os olhos fitos em você, e você desprezando. Isso é pecado. Não, pastor, ninguém pisa no meu calo porque eu explodo. Isso é ira, é pecado. Temperamentos precisam se converter na nossa vida. Eu amo o silêncio. Eu orei ao Senhor dizendo, Senhor, que ninguém nessa tarde não peça nada, mas que todos saiam daqui, Senhor. Muitas vezes a gente já saiu daqui pulando, chega no carro, no Uber, no ônibus, vai falando em casa até em língua. Eu digo, Senhor, que hoje seja uma noite de entrega e de confissão. Que nós não sejamos cheios do Espírito não, Senhor. Que nós sejamos hoje, a entrega não seja do Teu Espírito a nós, mas que seja da nossa vida ao Senhor. Por favor, não troque o nome de pecado. Se você exagera no comer e beber, é gula, irmão, é pecado. É pecado. Se você se acha melhor do que todos, em todos os níveis espirituais, financeiro e até mesmo espiritual, você é o aferidor de medida, é? Isso é pecado de orgulho. Lembre-se de Lúcifer, que ser melhor do que Deus, e você está aí querendo ser melhor do que todo mundo. Se você tem um apego exagerado pelo dinheiro, amor ao dinheiro, isso é pecado, é avareza. O dinheiro está aqui para nos servir. Trabalhe para ter conforto, trabalhe para ter liberdade financeira, mas a Bíblia fala, não ame ao dinheiro. Tem pessoas que é avarenta, é exagerado em tudo. Eu tenho aversão ao trabalho. Trabalhar não é comigo não, pastor. Preguiça é pecado. Faz tudo para todos, mas não consegue lavar um prato dentro de casa. Deus está falando com gente hoje aí. Se você é uma pessoa impulsiva, desenfreada, porque o prazer de comprar, mas meu irmão, compre mesmo, aleluia. Mas o seu prazer não pode estar nessas coisas não, sabe por quê? Porque você pode estar convivendo com a luxúria. Pastor, eu não consigo parar de ver os vídeos no celular que me mandam, aquelas fotozinhas eróticas, aqueles vídeos eróticos. Vídeos eróticos não, isso é pornografia, é pecado. E por favor, não me julgue se eu falo alto ou baixo, porque pecado ou falando alto ou pecado ou falando baixo é pecado do mesmo jeito. Se eu não consigo liberar perdão para uma pessoa, independente daquilo que ela fez ou deixou de fazer, isso é ressentimento, é amargura, é pecado. Vai ver a oração do Pai Nosso que Jesus orou, nos ensinou. Há pessoas que estão assim nesse estado de estagnação, estão escravizados pelo pecado, de tudo isso aqui que eu mencionei. E nós precisamos tratar com isso hoje, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica, nos limpa de todos esses pecados. Nós precisamos tratar o pecado com seriedade, sermos sinceros, transparentes diante de Deus. A Bíblia deixa claro isso em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia. Por isso hoje é tarde de você confessar aquele pecado de estimação, aquele pecado que está aí há tanto tempo.
pecado na nossa vida devia ser um deslize, uma queda que você... Meu Deus, eu fiz que nem percebi. Mas não, tem aquele pecado que já está aí há muito tempo. Aquele pecadinho de estimação, que já não entristece mais o nosso coração não. A gente peca que nem sente mais. A gente pecou ele essa semana passada, mês passado, ano passado. É o mesmo pecado, o mesmo. Isso não entristece mais não, a gente não. Sabe? Esse pecado não nos incomoda não. Não incomoda. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 14, versículo 9, que os loucos zombam do pecado. Os loucos desprezam o pecado. Aqueles que loucam brincam com o pecado. E muitas vezes nós estamos aqui, nós não abandonamos o pecado. Estamos como o rei Davi. Porque Davi precisou ser confrontado pelo profeta Natan. Mas no capítulo 32, Davi estava lá dizendo: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei os meus pecados. Aí ele vai dizer como era a vida dele. A minha vida era uma sequidão de estio, era como um deserto. As minhas lágrimas eram o meu alimento de dia e de noite. Ele chorava o dia todo. E ele vai dizer o seguinte: e a mão de Deus pesava sobre mim. E a mão de Deus pesava sobre mim. E a mão de Deus pesava sobre mim. Por favor, se a mão de Deus está pesando sobre você hoje, não é para te julgar. A mão de Deus pesar sobre você hoje não é para te condenar. A mão de Deus pode estar pesando sobre você hoje para mostrar graça, misericórdia, para que você hoje se arrependa. Para que você se arrependa. Precisamos ter essa atitude de arrependimento, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado. Mas não podemos esquecer de abandonar o pecado. Este é o caminho. Deixe a sua vida de pecado antes que seja tarde demais. Antes que você seja exposto. Antes que você seja envergonhado. Antes que você colha as consequências terríveis do pecado. Porque você pode estar hoje aqui. Você pode estar hoje aqui correndo o risco de ser fulminado nessa terra por causa do pecado. E o que vai acontecer? Você vai padecer uma eternidade no inferno. Quisera Deus se nos desse uma visão de como é o inferno de um segundo. Não precisaria mais de um segundo não. Se Deus revelasse para nós o que é o inferno por um segundo, talvez a sua vida seria totalmente diferente daquilo que é hoje. Precisamos nos lembrar hoje de João, primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que para aqueles que confessam arrependimento, para aqueles que confessam a perdão, para aqueles que confessam a sangue, para aqueles que confessam a graça, para aqueles que confessam o amor de Deus. E você precisa nessa tarde ser renovado, precisa voltar a ter uma vida de arrependimento. Essa renovação da nossa vida, ela precisa ser diária. Assim como nós revigoramos diariamente o nosso corpo exterior, o nosso corpo interior precisa ser renovado dia após dia. A nossa vida espiritual é uma continuidade. Você não pode viver de porções passadas, não. A unção de hoje me fortalece, me prepara, mas eu preciso beber dela amanhã também. E tem muitas pessoas vivendo de porções passadas. A nossa renovação, ela precisa ser diária. Isso me faz lembrar dos discípulos. Atos capítulo 2, eles foram revestidos, cheios do poder. Línguas como fogo desceu sobre eles. E eles começaram a pregar, começaram a evangelizar. Aconteceu um grande avivamento. No capítulo 4 está lá os discípulos novamente, cheios do Espírito Santo, orando, e os milagres acontecendo. A gente vai ver no capítulo 10, os discípulos cheios do Espírito Santo. É só ler o livro de Atos, a cada capítulo, e os discípulos cheios do Espírito Santo. Mas algo me chama a atenção, em Atos no capítulo 13, no versículo 52, 13:52 vai dizer o seguinte: e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito.
continuavam cheios de alegria e do Espírito. Que a sua vida seja assim, uma continuidade daquilo que acontece aqui, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Que você continue lá, cheio do Espírito e cheio de alegria. É por isso que nós precisamos dessa renovação, para não perdermos o ânimo. Porque muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas tribulações que nós passamos, nós paramos, reduzimos o nosso passo, porque nós estamos batalhando contra o mal, nós estamos batalhando contra o espírito das trevas, e muitas vezes a gente se vê cansado. E eu quero te dizer que não há espaço para desânimo, não. O profeta Malaquias está vendo o povo de Israel e vai dizer o seguinte: eles estavam parados dizendo, então o profeta se levanta e diz: desperta tu que dormes, levante-se dentre os mortos, levantai, porque aqui não é o vosso descanso. O profeta estava dizendo: ainda não é hora de parar, ainda não é hora de descansar, ainda não. Nós temos muitas coisas ainda para conquistar, nós temos muitos reinos para conquistar, mas muitos estão entregando os pontos. Muitos não querem mais saber de Deus, não querem saber da igreja, não querem saber da palavra, não querem saber de vida de oração, não querem saber de missão, não querem saber de mais nada. Estão parando na sua fé, na sua vida. É por isso que você precisa dessa renovação. É essa renovação que nos mantém íntimos com o amor de Jesus. Há um texto que muitas vezes a gente lê tanta palavra e passa despercebido, mas me veio a memória de 1 João 4,8, quando diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. João não está falando aqui do amor de Deus para com o homem, mas está falando do amor do homem para com Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Será que você não fica chocado com essa palavra? Será que você não fica chocado com essa declaração? Aquele que não ama. Eu fiquei chocado, eu digo: meu Deus, será que eu amo a Deus? Porque será que eu conheço a Deus? Ou eu conheço sobre as coisas de Deus? Eu conheço a Deus ou eu conheço sobre as coisas de Deus? Porque muitas vezes nós somos como Jó, que em toda a sua vida, diante de tantas dificuldades, levantou questionamento, murmurou. Ele dizia assim: porque o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Jó dizia isso. Jó chegava e dizia: porque não secou os peitos daqueles de quem eu mamei. E Jó faz tanta indagação, tantas perguntas para Deus. Deus chega então no capítulo 38, Jó, quem mediu a terra? Quem dá nome às estrelas? Quem dá ordem aos ventos? E Deus começa ali um discurso, começa a apresentar a sua face a Jó, no meio de um redemoinho. No meio do redemoinho Deus se revelou para Jó. Aí lá no capítulo 42 a gente vai ver as palavras de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus, quantas pessoas estão assim, só conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Muitos estão como José e Maria. José e Maria, quando voltaram de Jerusalém com Jesus Cristo, que ainda tinha 12 anos, voltaram da festa. Eles pensaram que Jesus estava entre os familiares. Eles estavam voltando da festa para a Galileia, a caravana. 2 dias, como é que um pai e uma mãe dá conta do filho depois de 2 dias? Eles começaram: cadê Jesus? Cadê Jesus? 2 dias depois. E eles começaram a perguntar: você está com Jesus? Você está com Jesus? Você está com Jesus? Aí foi o que eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus no templo ensinando. Isso diz muito sobre a nossa vida, que muitas vezes a gente está assim, não se dá conta que perdemos Jesus, mas nós estamos perguntando: você está com Jesus? Você está com Jesus? Ah, pastor, você está com Jesus? Ora por mim. Obreiro, você está com Jesus? Me abençoa. Ministério de louvor, canta, porque vocês estão com Jesus. E nós só viemos para o templo para buscar Jesus aqui no templo, enquanto Ele deveria estar conosco em todo momento. É por isso que muitas vezes a gente conhece sobre Deus, mas não conhece Ele de maneira intimamente.
essa declaração, ela nos envergonha. Essa declaração nos humilha. Essa declaração me causa impacto, arrepios. Meu Deus, será que eu te conheço, Senhor? Quanto das coisas que nós fazemos diariamente, naturais ou não, no nosso dia a dia, quanto nós fazemos? Será que aquilo que eu faço é feito com amor? Será que aquilo que eu faço tem uma motivação no meu coração com amor? As pessoas que estão ao meu redor, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, na família, seja onde for, será que eu trato elas com amor? Ou melhor, será que eu as amo? Meu Deus, o que nós estamos fazendo? Que nós sejamos hoje batizados pelo um amor incondicional. Que o nosso coração volte a ter temor. Que o nosso coração volte, porque nós não sabemos amar a Deus. Nós queremos provar o nosso amor trabalhando, mas o trabalho é fruto do nosso amor. Eu nunca esqueci essa declaração. 2017, eu acho, foi o pastor Paulo Mazzoni lá na cidade de Minas Gerais. Ele pregando, ele disse: quem ama, serve. Quem serve tem compromisso. E quem tem compromisso se sacrifica. Ele estava falando e é uma verdade. Quem ama a Deus vai servir a Deus. E quem serve é porque tem compromisso. E quem tem compromisso é aquele que sacrifica. E nós não precisamos provar nada pelo nosso serviço, porque a palavra diz que Jesus disse: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Quanto descaso nosso, quanta indiferença nossa. A gente olha assim, meu Deus, tantas almas perdidas, tantas almas aflitas, tantas almas sem Deus, sem amparo. E nós estamos aqui, rodeados de graça, rodeados de conforto, enquanto muitos estão aí fora, famintos, doentes, destruídos. E nós com o reino de Deus enterrado no nosso coração, o nosso reino. Será que nós amamos a Deus? Será que isso de fato é amar a Deus? É por causa disso que a sua vida é tão superficial. É por causa disso que algo extraordinário não acontece na sua vida. É por causa disso. E olha, eu não estou falando de ação daquilo que você faz para Deus, não. Eu estou falando da motivação daquilo que você faz. Que até um copo d'água que a gente faz, que a gente serve, Deus vê. Mas será que a gente está trazendo um copo d'água para o pastor ver? Ou porque eu estou servindo para Deus, não importa quem seja? Então você não prova o seu amor para com Deus pelo seu serviço. O seu serviço é fruto do seu amor para com Deus. Então não queira trabalhar. Só que muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente é como Marta e Maria. A gente fica brigando. Eu sou Marta, eu sou Maria. Porque Marta estava servindo Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, eu acho. Marta estava servindo a Jesus e disse: Senhor, manda Maria vir ter comigo aqui. Aí Jesus disse: não, Marta, ela escolheu a melhor parte. E Marta estava aos pés de Jesus. Só que nós nos esquecemos de uma coisa: nós precisamos ser Marta e nós precisamos ser Maria. Porque se não tem ninguém servindo aqui, não tem culto. Se a gente vier aqui só adorar, não vai ninguém servir, não tem culto. Mas nós precisamos também servir para que a Maria vá para o altar. Mas só que a gente fica brigando: eu estou servindo, ele não. Aí você que está no altar está dizendo: eu estou no altar, e ele só quer servir. Não é isso. O trabalho que nós fazemos para Deus não é fruto de uma prova que nós o amamos, não. É fruto do nosso amor para com Ele. É porque eu amo que eu sirvo. É porque eu amo que eu vou para o altar. É porque eu amo. E eu estou fazendo um apelo a você. De coração estou fazendo um apelo. Ame a Deus. Ore pedindo: Espírito Santo, me dê amor, para que Ele derrame desse amor sobre a sua vida. Pratique isso. A Bíblia é clara. Aqueles que têm ouvidos, ouça a voz do Espírito. Aqueles que têm ouvido, ouça a voz do Espírito. A sua vida aqui nessa terra só tem um propósito. A sua vida aqui nessa terra, você só tem um dever: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo. Esse é o propósito da sua vida.
Tem tanta gente correndo atrás. Qual é o meu propósito, Deus? Qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. Perdidas. E Deus está dizendo, o seu propósito é amar a mim sobre todas as coisas e amar o próximo. Porque se você amar a Deus, você vai servir a Deus no propósito daquilo que Ele vai designar. E você vai amar o próximo como você ama a si mesmo. Você vai estar cumprindo o seu propósito. Quantas pessoas perdidas. E nesses últimos tempos, o que a gente mais ouve? A gente tem ouvido muita palavra fogo. Fogo. Se ouve muito fogo. É fogo que sobe, fogo que desce. Tem se ouvido muita palavra glória. Glória que sobe, glória que desce. Glória, glória, glória. Tem se ouvido muita palavra prosperidade. A prosperidade está na sua vida. Amém, amém, amém. Tem se ouvido muito a palavra promessa. Deus tem promessa para você. As promessas de Deus são para você. Amém, amém, amém. Mas não tem se ouvido, não tem se falado sobre a maior palavra que representa, a palavra que simboliza, a palavra que se identifica com o Evangelho, a palavra que se identifica com a pessoa de Deus. Não tem se ouvido a palavra amor a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, toda a Bíblia se resume em amor. O maior mandamento é amor. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. A Bíblia é uma carta de amor. Ela é alicerçada em amor. Talvez você nunca tenha sido ensinado, tenha aprendido sobre o que era amar a Deus. E eu não estou falando nem do seu dever de amar a Deus. Eu estou dizendo que talvez você não sabe o que era amar a Deus. Como nós temos falhado nisso aqui. Entenda, meu irmão, minha irmã, que de tantas palavras, o importante não é temer. Parece até heresia. O importante não é obedecer. O mais importante não é você fazer missões. O mais importante não é você servir. O mais importante não é ler a palavra. Parece até o pastor está pregando heresia. O mais importante na sua vida é você amar a Deus. Porque essas coisas vão ser consequências do seu amor para com Ele. Porque se você faz essas coisas, mas não ama a Deus, não vale de nada. São obras mortas, religiosidade. Amor não. Amor é relacionamento. Amor é o maior sentimento, a maior expressão que você pode declarar para Deus. Ah, pastor, mas eu só busco a Deus que cura. Eu só estou buscando a Deus porque Ele prospera. Sabe, eu só estou buscando a Deus porque Deus liberta. Eu só estou buscando a Deus que Ele batiza com o Espírito Santo. Deus faz tudo isso. Mas se você busca a Deus só por causa disso, deixa eu te dizer algo. Se você só busca a Deus por aquilo que Ele faz, seu coração é egoísta. Seu coração é egoísta. Você não pode buscar a Deus só por causa dessas coisas, não. Você deve buscar a Deus, sabe, porque Ele é o seu Salvador, Ele era o amado da sua vida, o seu Redentor. Ele nos amou primeiro, é por isso que nós o amamos. Aí você diz assim, não, eu até não vou pecar. Muitas vezes a gente deixa de pecar porque a gente vai fazer algo para Deus. Ah, eu vou abrir o culto, eu vou trazer uma palavra, eu vou servir os irmãos no diaconato, eu vou fazer uma missão, eu vou estar com as crianças. Aí você não peca. Não, eu não posso pecar porque eu estou na escala. Eu não posso pecar porque essa semana eu vou servir. Medíocre, fariseu. Me perdoe se eu sou duro com você, mas eu quero te chacoalhar nessa tarde. Eu quero que essa palavra chacoalhe o seu coração e você entenda que você precisa ser renovado. Você não pode deixar de pecar porque você vai servir. Você tem que deixar de pecar porque você ama a Deus. Esse deve ser o fato. Eu não vou pecar porque senão eu vou ferir a sua santidade. Eu não vou pecar porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu não amo a Deus com medo do inferno, não. Que eu não quero ir para o inferno, não. Eu amo a Deus porque eu quero estar com Ele no céu. É totalmente diferente a visão, a ótica. É totalmente diferente. Eu não amo a Deus por medo do inferno, não. Eu amo a Deus porque eu quero estar com Ele no céu. Talvez você olhe assim e diz, pastor, mas eu amo.
mas o seu caráter é regenerado, o seu temperamento é convertido, a imoralidade ainda faz parte da sua vida. Ah, pastor, mas eu amo a Deus. Mas a sua mente é transformada. Você ama a Deus? Você é um marido segundo a palavra de Deus? Você ama a Deus? Você é uma esposa segundo a palavra de Deus? Você ama a Deus e é um bom cidadão segundo a palavra de Deus? Jesus olhou para ao povo e disse: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aquele que ama está perto da pessoa. Aquele que ama quer se tornar dependente daquela pessoa. Aquele que ama quer ter um relacionamento com aquela pessoa diariamente. Me faz lembrar da palavra de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. A minha pergunta é: Deus te conhece? Ou só conhece você nos domingos? Uma vez no mês? Ou só conhece você quando você está passando pela prova? Deus te conhece na segunda-feira? Deus sabe quem é você na terça-feira no seu local de trabalho? Deus sabe quem é você na quinta-feira na sua faculdade, na sua escola? Deus te conhece? Ou Ele só te conhece quando você entra essas portas? Ser cristão é um desafio, meus irmãos. A situação nos desafia a manter a nossa fé diante desse mundo tão perdido, tão pecaminoso. O mundo nos desafia a cada instante a nós vivermos aquilo que nós pregamos. E as pessoas estão aí, mais do que prontas para nos julgar. E olhe que nós somos observados o tempo inteiro. Por isso, a nossa vida precisa pregar o que a nossa boca não prega. A nossa vida precisa ser uma pregação, um testemunho constante de Cristo Jesus, e não o tamanho da minha Bíblia. É a minha vida, é a minha vida, a nossa vida. Se nós somos discípulos de Jesus, as nossas ações devem ser ações direcionadas por aquilo que o Espírito Santo nos fala. As pessoas até acham bonito as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, mas praticar ninguém quer. E ainda dá desculpa: pastor, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas só que você está falando uma mentira. Porque Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, eu acho que é o versículo 48, é o último versículo do capítulo 5 de Mateus. Ele vai dizer o seguinte: Jesus, palavra de Jesus: sejam perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então não tem essa desculpinha de dizer: eu não sou perfeito. Não, por favor, não confunda a perfeição com impecabilidade. Jesus não estava falando disso. O texto ali falando sobre sejam perfeitos, Jesus estava dizendo o seguinte: sejam íntegros, sejam inteiros. Não seja assim, sim, não. Então, a perfeição que Jesus estava falando ali era de caráter. E Ele fala que o caráter de vocês seja igual ao caráter do Pai que está no céu. Por isso, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então essa desculpinha: pastor, ninguém é perfeito, cai por terra nessa tarde. A nossa vida precisa pregar isso. Nós como cristãos precisamos fazer essa diferença ao mundo, abrir os olhos das pessoas para essa verdade. Até mesmo na nossa forma de andar, conduzir a nossa vida deve ser exemplos para os outros. Não seja como os muitos que começam bem a sua jornada, começa a sua caminhada com Cristo, mas perde o foco, perde a visão, abandona o chamado, não se mantém fiel ao propósito que Deus criou. Não se mantém fiel ao propósito que Deus criou. E a pergunta que eu faço para encerrar é: que geração somos nós? Que geração somos nós? Sabe, irmãos, que geração somos nós onde a palavra de Deus tem sido tão pregada, tão divulgada, a
palavra de Deus tem sido tão compartilhada, meu Deus. Tão fácil hoje o acesso a essa palavra aqui, ó. Tão fácil. Que geração somos nós? Nunca houve em todas as gerações um tempo em que a palavra de Deus fosse tão menosprezada, tão ridicularizada, tão esquecidas. Tem cristãos, eu vou colocar até por baixo, com mais de 2 anos de cristão, não leram nem o Novo Testamento. Imagina a Bíblia toda. Com mais de 2 anos de conversão, nunca leram o Novo Testamento. Imagina a Bíblia toda. Que geração somos nós, que fazemos mestres para nós mesmos? Porque o importante não é a palavra pregada, não. O importante é quem está pregando. Quem é que vai pregar hoje? O importante não é a palavra, o importante é quem vai pregar. Que geração somos nós, que fazemos mestre para nós mesmos? Que a nossa preocupação, em vez de estar na palavra, está preocupado se o pastor ou a pastora está na moda ou não. Que geração somos nós, que estamos mais preocupados com a eloquência daquele que está pregando, com a desenvoltura dele? Esquecemos, será que ele teve vida de oração? Será que está andando em santidade? Será que ele está se consagrando? Que geração somos nós, onde nós não queremos mais os profetas de Deus pregando sobre os atributos de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, os desígnios de Deus? Não, nós queremos os coaches que nos motivam, que nos eleva, que nos faz sentir uma paz. E essa paz é, como o pastor Jairo diz, é a paz do diabo. Que geração somos nós, que muitas vezes a gente ouve uma palavra como essa e fazemos como os discípulos em João no capítulo 6. É duro ouvir essa palavra e sai. É duro ouvir essa palavra. Que geração nós somos? E eu me pergunto, aonde estão os Elias de hoje? Aonde estão as Déboras de hoje? Aonde estão as Estéres de hoje? Aonde estão os profetas Malaquias? Aonde estão os profetas como João Batista? Aonde estão Pedros? Cadê a irmã Lídia? Cadê? Por favor, eu como pregador da palavra, eu me incluo também. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém, sou apenas uma voz no meio dessa geração. Mas que geração somos nós, que não ansiamos por essa palavra, que nós não temos mudança por essa palavra? É por isso que nós precisamos de uma renovação espiritual hoje, porque nos falta Deus.